que diz assim, que falou com ele 3 vezes. Hã? 16, obrigado, mano. 16, olha o 16. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher ao céu. Então, o Pedro, por 3 vezes, olha o versículo 15, está falando da segunda vez, disse a voz. Essa voz aí é a voz de Deus. Se lembra dessa voz? Ela falou com Paulo, quando ele estava indo para Damasco: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa voz aqui falou no dia que Jesus foi batizado nas águas. Ele disse que ouviu a voz do céu que disse: este é meu filho, em quem me comprazo. E agora, irmãos, nós vemos essa voz lá no Apocalipse, que diz que a voz dele era como o rebombar de muitas águas. E aqui está dizendo, o Pedro está dizendo que ouviu essa voz 3 vezes. Segunda vez a voz me disse, por 3 vezes ele disse assim, porque ele estava com fome. Ele estava com fome, estava ou não estava com fome? Vamos ver aqui, na onde é que diz que eles estavam preparando comida para ele comer, né? E o 10. É o 10, obrigado. E tendo fome, quis comer. Ele estava com fome, ele teve uma visão, com fome. Aí Deus apresentou os animais domésticos, animais selvagens, animais que não são animais de comer, né? Quem sabe estava lá um bicho preguiça, um urubu, um anu, uma coruja, um animal que é impuro para o judeu comer, eles não comem. E aí o que acontece? Deus falou para Pedro com fome, não diz que ele está com fome, mata e come. E por 3 vezes ele disse: não, nunca passou na minha boca coisa comum e imunda. Como não? Como não? Pois a voz repetiu 3 vezes. Porque Deus, aí depois Deus disse assim: você não pode. Olha o versículo 28. Versículo 28 diz o que aí? Versículo 28. Isso é uma explicação aqui do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que hoje é o terça-feira que eu estou falando o mesmo assunto. 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo. Por quem era o imundo aqui? O Cornélio. E o Pedro, Deus mostrou para o Pedro que não era para chamar ninguém de comum e nem de imundo. Por quê? Porque Deus não veio só para o judeu, Deus veio para o gentio também. E aí ele explica que eu pensava que a salvação e que o dom de Deus era só para nós, mas não. Deus, o plano de salvação de Deus é para todas as nações, é para todo o povo, porque a Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar a todos que se haviam perdido. Então a salvação de Deus é para todos. E aí, o que aconteceu? Agora eu já entro na mensagem. Capítulo 11, versículo 14. Agora eu vou entrar na mensagem. O qual te dirá a palavra com que te salve tu e a tua casa. Então, meus amados irmãos, tudo isso aqui que aconteceu aqui no contexto
de Deus enviar um anjo para falar com Cornélio, de Deus dar uma visão para Pedro. Pedro foi arrebatado de sentido, viu os céus abertos, teve aquela visão de um lençol cheio de animais impuros. Depois Cornélio envia os 3 mensageiros a Jope, aonde estava Pedro, e o Espírito do Senhor falou com Pedro, que estava lá no quarto alto: desce e vai receber os enviados, que foi eu que enviei, que já estão lá fora esperando por você. E aí o Pedro, no outro dia, vai a Cesareia com os 3 enviados de Cornélio e chega à casa de Cornélio. Quando ele chega à casa de Cornélio, Cornélio está esperando por ele. Cornélio já está esperando por ele e convidou parentes e amigos íntimos e encheu a casa. E Pedro chegou e foi pregar. E o que aconteceu? Houve salvação naquela casa. E por que teve salvação naquela casa? Porque a palavra foi pregada. Irmão, mas o que mais que aconteceu para que houvesse salvação naquela casa? Primeiro, teve oração, e Deus direcionou o que era para fazer. E depois o que teve naquela casa? Ministração da palavra de Deus. E o que aconteceu naquela casa? O povo se converteram. Glória a Deus. Foram salvos. Olha aí no versículo 14. No versículo 14, 11 e 14. Vou ver aqui, né? 10, 14. Cadê, meu? É 11, 14. É 11, 14. Diz assim, ó: o qual dirá a palavra com que te salva, tu e toda a tua casa. Deus quer ou não quer salvar toda a nossa casa? Amém. Quem levanta as mãos pode ver pela fé toda a sua casa, toda a sua casa servindo a Deus. Irmão, Deus quer salvar eu e a minha casa. Deus quer salvar você e a sua casa. Porque o que diz a Bíblia Sagrada? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, a primeira pessoa, e toda a sua casa. Você acredita que Deus quer salvar a tua casa? Eu acredito que Deus quer salvar a minha casa. Mas pastor, lá em casa é todo mundo salvo. É muito difícil uma família que tem todo mundo salvo. É difícil, não é? Sempre tem alguém para ser salvo. E nós, que já fomos salvos, temos que levar a salvação para eles. Pedro já estava salvo, mas foi convidado a ir lá na casa de Cornélio levar a salvação. E quando ele chegou na casa de Cornélio, ele disse: eu e a minha família, os meus amigos, estamos aqui para ouvir tudo que por Deus te é mandado. O que você falar, nós vamos acreditar. Irmãos, ele começou a falar, aconteceu algo maravilhoso naquela casa. Houve um derramado do Espírito Santo lá na casa de Cornélio. Olha aí o que diz aí. O que foi que aconteceu, né? Diz que quando ele começou a pregar, a pregação de Pedro começa aqui no capítulo, no verso 10:34. Em 10:34 ele chegou na casa de Cornélio e abriu a boca e já começou a pregar, dizendo: eu reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoa. E vai pregando e vai falando, e ele foi pregando. Quando chegou no versículo 44, ele ainda estava falando a palavra de Deus. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Houve um mover de Deus, houve um avivamento, que caiu o Espírito Santo na vida daqueles que estavam ali naquela casa. Eles ainda não tinham sido nem batizados nas águas, já receberam o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas.
E o que aconteceu aqui, ó? Olha aqui no versículo 46. Porque os ouviu falar em línguas. Ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Magnificar, falavam línguas e magnificava a Deus. Meus irmãos, vocês sabiam que o desejo de Deus é que todos nós sejamos batizados com o Espírito Santo? Se tiver alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo nessa igreja, deve buscar, irmão. Você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é algo que Deus deu para a igreja e Ele quer que a gente seja batizado com o Espírito Santo. Ele quer que a gente fale em línguas estranhas. Meu irmão, há um poder muito grande quando a gente ora em línguas. Eu não sou de falar muito em línguas estranhas na igreja. Até Deus me enche, eu falo. Mas eu gosto de falar em línguas quando eu estou orando. Porque a Bíblia diz que quando eu estou orando, que eu falo em línguas, o meu espírito ora bem. Aí eu falo em línguas estranhas. Quando eu falo em novas línguas, eu edifico a mim mesmo. Porque aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Então, meus amados irmãos, o desejo de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É que nós falamos em novas línguas, principalmente quando nós estamos orando. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, vou sair aqui um pouquinho do texto. Mas olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Ele diz: eu quero que todos vocês falem em novas línguas. Versículo de número 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. A Bíblia está dizendo que é estranho. Ô pastor, mas explica para mim qual é o mistério das línguas estranhas. O mistério é porque é estranho. Já está dizendo aqui, irmãos. Você quer que eu explique o quê? É mistério, é mistério de Deus com os crentes. É mistério de Deus conosco. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. E mistério, e de mistério, eu falo com o céu, eu falo com Deus. E o inimigo não entende nada. Amém, irmãos? Então aqui na casa de Cornélio houve um derramado do Espírito Santo. O que aconteceu lá? Um anjo chegou. Ao trabalhar do anjo, Deus deu visão. A voz de Deus ecoou. Por 3 vezes Deus falou. A voz dele disse assim: eu ouvi a voz. Por 3 vezes eu ouvi a voz. O Espírito Santo entrou em ação. E o Pedro pegou e as almas se converteram. Irmão, tem ou não tem uma parceria, podemos dizer assim, do céu com a terra para a salvação das almas? E Jesus nessa última hora quer usar eu e você para salvar a minha casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Fala de uma família lá no Velho Testamento que foram salvos, o patriarca e toda a sua casa. Quem de vocês lembra? Lá, Noé, você e a Maria falou. As duas falaram junto. Parece que assim, deu um dueto. Noé, irmão, diz que ele entrou para dentro da arca, que só tinha uma porta. A arca de Noé só tinha uma porta. E quer dizer, só tinha uma oportunidade de salvação. Era entrar pelaquela porta. E aí ele e a sua família entrou pela única porta que tinha. E tinha uma porta e uma janela. Só que a janela era em cima. A janela era assim, ó. E a porta era a porta normal. E ele entrou com a sua família e foi salvo do dilúvio. Então, irmão, não existe muitas portas para salvar. Existe só uma porta.
E qual é a porta? Jesus disse assim: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Só existe um meio de salvação. A única porta é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Agora eu vou pregar mesmo. Estou pregando, mas eu vou dar mais uma. Você sabia que a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos? Deus quer. Está escrito na onde? Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Não, é 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4 diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer. 1 Timóteo 2,4. Tem tradução que fala só que quer, né? Mas aí está falando sobre Deus. É Deus que está falando. Deus quer que todos os homens, todas as pessoas sejam salvos. Venha o conhecimento da verdade. Porque diz que isso é agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Agora eu pergunto, aqui está dizendo assim: Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Agora eu vou falar aqui para vocês. Já imaginou se tivesse escrito assim, que Deus não quer? Mas aqui está escrito que Deus quer. E se Deus quer, então por que todas as pessoas não vão ser salvas? Fala aí para mim, irmão. Se Deus quer, é porque as pessoas não querem. Eu já preguei para pessoa no hospital aqui em Rio Verde. Eu estava num posto de gasolina. Aí o rapaz me convidou para fazer uma visita para o pai dele, que estava vivendo os últimos momentos, estava mal. Aí eu não pude ir, deu um contratempo. E aí eu falei com ele: ô rapaz, não deu certo e tal. Mas ele falou: não, pastor, vamos fazer o seguinte: amanhã eu passo aí, vou te apanhar e nós vamos lá fazer uma visita para ele. Quando eu estava indo para fazer a visita para esse cidadão, aí Deus falou para mim desse jeito: é a última oportunidade dele, e coloca diante dele a salvação e a perdição, e fala para ele escolher, porque depois que você sair de lá, eu vou levar ele. E eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, a mensagem desceu na minha mente assim, ó, e a família todinha reunida. A mensagem desceu na minha mente assim, não faltou palavra. Eu apresentei a salvação para ele e a perdição, apresentei o céu, apresentei o inferno. Depois falei para ele: agora é a hora de você escolher. Se o senhor, e Deus falou para mim que o senhor está tendo a última oportunidade. E se o senhor escolher Jesus, o senhor hoje mesmo o senhor pode estar entrando no paraíso. Falei com ele e ele rejeitou. E eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, o filho dele ligou: meu pai acabou de partir. Vocês estão entendendo ou não? Deus quer salvar todo mundo, quer ou não quer? Mas, e as pessoas querem? Não. Agora, se as pessoas quererem, Deus pode salvar, não importa quem seja. Olha aqui o que aconteceu lá na casa de Cornélio, 11:14 de Atos dos Apóstolos. Ele foi salvo com toda a sua casa. Aqui cumpriu o versículo, né? E quando ele começou a falar, né, o versículo 14 diz assim: o qual te dirá a palavra com que te salves, tu e a casa dele, toda a casa de Cornélio. E ele chegou e pregou, eles se converteram, e diz que caiu sobre eles o Espírito Santo, versículo 15.
como também sobre nós. Ele estava dando testemunho no princípio, que o Pedro foi lá na casa de Cornélio, ele quebrou um protocolo. Quando ele foi na casa de Cornélio, ele quebrou um protocolo, porque ele era judeu, e judeu não podia entrar na casa do pagão, do gentil imundo. E ele chegou e entrou lá, e pregou a palavra, porque os judeus estavam achando que Jesus só veio para eles. Mas não, a Bíblia diz que Jesus veio para o judeu, para os seus, mas os seus não receberam. E agora ele estendeu a salvação para todos. Todos quanto receberam, deu agora o poder e a legalidade de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. E é o que está acontecendo aqui. E agora, quando ele foi lá na casa de Cornélio e pregou a palavra, que ele chegou em Jerusalém, aí as autoridades foram questionar ele. Vamos ver isso na Bíblia para nós encerrar? Olha aqui no capítulo 11, diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também o gentio tinha recebido a palavra de Deus. O gentio lá da casa de Cornélio. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: você entrou em casa, olha aqui, ó, questionando o Pedro. Você entrou em casa, né? O 3: entraste em casa de varões incircuncisos. O incircunciso que não tinha feito a circuncisão. O judeu, para pertencer ao judaísmo, tinha que ser circuncidado. E ele falou: você entrou na casa de incircunciso, sabe? E o que mais que aconteceu? E você comeu com eles. Olha aí, irmão, comeu com eles. Mas Pedro começou a falar-lhes em exposição por ordem, dizendo. Aí ele começou a contar a história. Estando orando na cidade de Jope, o Pedro dizendo: eu estava na cidade de Jope, eu tive um arrebatamento do sentido, eu tive uma visão, eu vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha terra a terra, e põe nele todo tipo de animais impuros. E eu ouvi uma voz, versículo 7, eu ouvi uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mate e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, eu não vou comer. O versículo 9: mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chama tu comum ao que Deus purificou. E ele está contando a história, que isso aconteceu por 3 vezes, e esse lençol desceu e foi recolhido de novo. No versículo 11: e aí, eis que na mesma hora pararam lá na casa que eu estava hospedado 3 homens, e o Espírito, ele contando, disse: o Espírito disse que era para mim ir com eles, sem duvidar. E eu fui, eu e mais 6 irmãos foram comigo. Eles vieram com 3. Era quem era lá que veio enviado por Cornélio? Era o servo, soldado. É um soldado e 2 servos. E 2 servos. Olha, eu gostei dessa, vocês estão ligados. Era um soldado e 2 servos. Aí agora chegou e mandou que Pedro fosse lá visitar a casa dele. Aí Pedro foi, ele mais 6 homens. Por que foi 6 homens? Para servir de testemunho. Pedro não foi sozinho, ele levou mais 6. E aí o que aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu lá na casa de Cornélio. Quando ele começou a falar, o povo começou a ficar cheio do Espírito, e foram batizados no Espírito Santo, e falavam em novas línguas, e magnificaram o nome de Deus. Quem está entendendo essa palavra? E agora os anciões vieram questionar, e ele está contando o que aconteceu. Vamos ver lá o que ele continua falando, né? E ele diz que 6 homens foram comigo, né? O versículo e ele disse: eu vi em pé um anjo tal, que falou comigo.
No versículo 14 diz assim: o qual, é isso mesmo? Não? É. O qual te salvará, te dará a palavra com que te salve tu E tua casa. e a tua casa. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Jesus quer salvar eu e a minha casa. Olha, irmão, teve a cooperação ou não teve do Cornélio? Teve. Mas Deus não enviou o Pedro? Enviou. Deus, irmão, nessa última hora vai fazer coisas maravilhosas. Ontem eu fui fazer uma visita ali para a irmã Lidiane, né? Aí, Lidiane. Aí quando eu cheguei lá, não estava nada programado. E nós fizemos um culto lá. E foi chegando pessoas. O esposo dela, uns amigos, um casal. Depois chegou mais 2. E nós fizemos um culto. Sabe o que acontece? Deus está fazendo isso. E eu preguei com tanta liberdade, parecia que eu estava num congresso. É Deus que faz essas coisas. Deus quer salvar eu, Deus quer salvar a minha casa, Deus quer salvar a minha família. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que orar por isso. Irmãos, e daqui a uns dias nós vamos ter irmãos contando. Eu estou orando, eu estou jejuando, e eu tive uma visão essa noite, pastor. Um anjo veio na cabeceira da minha cama, e é anjo do céu, porque você vai estar orando, jejuando, falando com Deus. Nós não vamos estar vendo coisa bagunçada na internet, nós vamos buscar santificação. Olha aqui, diz assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Não foi isso que nós lemos? Sim. E Deus quer que todos os homens sejam salvos, e que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, Jesus quer libertar. E terminando também, Deus quer que nós sejamos santos. Está lá em Tessalonicenses, vamos ler só esse versículo. 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses. Então Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, porque diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade. A verdade é quem? Jesus. A verdade é o Eleterno. Eleterno quer dizer a verdade absoluta. A verdade que é Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade que é Jesus vos libertará. Mas ele usa droga, ele fuma cigarro, ele faz coisa errada, ela faz. Não importa. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos acreditar nisso ou não vamos? Em nome de Jesus. Então, o Deus quer salvar a todo mundo. Deus quer que nós viemos ao pleno conhecimento da verdade. E o Deus quer que todos nós sejamos o quê? Santos. Qual é o versículo? 1 Tessalonicenses? Capítulo 4, né? 4:3, né? 4:3, é isso mesmo. Porque esta é a vontade, esse é o desejo de Deus, a nossa santificação. Então Deus quer que nós pregamos a palavra, mas Deus quer que nós conheçamos a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Mas Deus quer que nós sejamos santos. Glória a Deus. Sabe? Deus quer salvar. Porque a primeira coisa que acontece é a salvação. Mas depois da salvação é a santificação. Primeiro é a santificação. Porque aqui a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Não está escrito que a vontade de Deus não, a vontade de Deus está escrito aqui que nós sejamos santos, sejamos salvos e sejamos santos. Então vamos buscar a santificação e vamos fazer a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas na pessoas.
Graças a Deus que nós chegamos até aqui. Eu quero encerrar essa palavra de hoje dizendo que Deus usou o Cornélio, falou com ele, usou o Pedro, falou através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo disse, mas a voz de Deus também falou lá por 3 vezes. Tudo isso para salvar a família de Cornélio. E Deus está falando essa palavra para você, para mim, para você que aqui está, porque Deus quer salvar a tua casa. Quem acredita nessa palavra? Deus quer salvar tu e a tua casa, a tua família. Amém.